Top 1. O 13º mês. Por milhares de anos, os seres humanos não contavam o tempo da maneira que você conta hoje. Eles não acordavam para um mês de 31 dias, arbitrariamente nomeado, após um imperador romano. Eles acordavam para a lua. E a lua, sem falhar, completava seu ciclo a cada 28 dias, 13 vezes por ano. Todos os anos, sem exceção. Os Cherokee os chamavam de as 13 luas. Os Lakota construíram todo o seu calendário cerimonial em torno delas. Em todas as civilizações pré-modernas, dos nórdicos aos celtas e as nações indígenas em toda a América do Norte, o mesmo sistema surgiu de forma independente. 13 meses, 28 dias cada, 364 dias mais um dia sagrado, totalmente fora do calendário chamado de Dia do Ano. Um dia que não pertencia a nenhum mês, a nenhum governante e a nenhum império. O sistema não era primitivo, era preciso. Ele se alinhava perfeitamente com 13 luas cheias por ano. Sincronizava-se com os ciclos agrícolas. Rastreava épocas de plantio, migrações de animais e padrões de marés com uma precisão que os agricultores modernos ainda respeitam silenciosamente. E alinhava-se, sem coincidência, com um ciclo menstrual feminino médio de 28 dias, conectando metade da população humana ao ritmo do cosmos de uma forma que era biológica, não filosófica. Então, em 45 a.C., Júlio César reformou o calendário romano. O sistema juliano introduziu meses de duração desigual, eliminou totalmente o 13º mês e reestruturou o ano em torno do cálculo solar em vez da observação lunar. 12 meses substituíram 13. A lua não era mais o relógio. O Estado era. Os historiadores enquadram isso como conveniência administrativa. Um calendário unificado facilitava a gestão de impostos, cronogramas militares e governança imperial em um império vasto e fragmentado. Essa explicação é precisa. Também é incompleta. O que a reforma juliana também realizou foi a desconexão sistemática das pessoas comuns do tempo natural. Um calendário lunar de 13 meses não requer autoridade para ser verificado. Você simplesmente olha para cima. Um calendário solar de 12 meses, com dias irregulares, exige um sacerdote, um estudioso ou um funcionário do governo para interpretar. A complexidade não era incidental. A cronometragem centralizada significava poder centralizado. Os nórdicos preservaram uma versão por mais tempo que a maioria. Seu calendário incluía meses intercalares, períodos adicionais inseridos para reconciliar o desvio lunar e solar. Uma dessas inserções era chamada de Juriamnure, um mês corretivo usado para realinhar o ano. Sobreviveu até o início do período medieval antes de ser enterrado sob a cristianização, que trouxe o calendário romano como lei religiosa e civil. Entre os Cherokee e os Lakota, as 13 luas continuaram guiando cerimônias sazonais, rituais de plantio e reuniões comunitárias bem adentro da era moderna. Muitas comunidades indígenas ainda as observam, mas a memória cultural mais ampla de um mundo que funcionava no tempo lunar se dissolveu amplamente. Estudos recentes sobre o sono descobriram que os ciclos lunares afetam mensuravelmente os padrões de sono humano em aproximadamente 50 milhões de americanos. O mecanismo não é totalmente compreendido, mas os dados existem. O corpo ainda se lembra de um ritmo que o calendário apagou. Algo foi tirado. A pergunta que vale a pena fazer não é se isso importava. A pergunta é quem se beneficiou com a retirada. Top 2. Os 11 dias perdidos em 2 de setembro de 1752, os súditos britânicos foram dormir em um mundo e acordaram em outro, não metaforicamente. Quando abriram os olhos na manhã seguinte, a data não era dia 3, era dia 14. 11 dias haviam deixado de existir. Nenhum desastre os causara. Nenhum evento astronômico os engolira. Um ato parlamentar simplesmente os removeu do calendário, com efeito imediato, com a expectativa de que uma civilização inteira se ajustasse sem reclamar. Não se ajustou sem reclamar. A Grã-Bretanha operava no calendário juliano desde sua introdução sob César. No século XVIII, o sistema juliano havia se desviado 11 dias em relação ao calendário gregoriano,
que a maior parte da Europa católica adotara em 1582. O desvio era real e mensurável. Os cálculos astronômicos estavam desalinhados. Os cronogramas comerciais com parceiros europeus eram perpetuamente confusos. A Páscoa estava sendo celebrada na data errada. Algo precisava mudar. A lei do calendário de 1751 determinou a correção. Setembro de 1752 foi escolhido para o ajuste. 11 dias seriam removidos. O país se realinharia. A lógica era sólida. A execução foi catastrófica. Em toda a Grã-Bretanha e suas colônias americanas, as pessoas comuns não vivenciaram isso como uma correção burocrática. Elas vivenciaram como roubo. Os proprietários de terras ainda exigiam aluguéis mensais integrais, apesar do mês de setembro encurtado. Os empregadores debatiam se os salários devidos pelos dias desaparecidos ainda tinham que ser pagos. Trabalhadores que haviam contratado salários anuais, de repente se viram discutindo se 11 dias de trabalho haviam sido simplesmente legislados para fora da existência. Os motins foram reais. O cântico registrado em relatos contemporâneos era direto e furioso. Devolvam-nos nossos 11 dias. Não era uma metáfora. As pessoas temiam genuinamente que 11 dias de suas vidas tivessem sido confiscados pelo governo, que morreriam 11 dias antes, que sua expectativa de vida natural tivesse sido administrativamente reduzida sem consentimento. O medo parece irracional, mas estava enraizado em algo profundamente humano. A crença de que o tempo pertence à pessoa que o vive, não ao Estado que o conta. A resistência protestante vinha crescendo por mais de um século. O calendário gregoriano foi uma invenção papal introduzida pelo Papa Gregório, especificamente para corrigir a data da Páscoa dentro da tradição litúrgica católica. Para na Inglaterra protestante, adotá-lo significava curvar-se, ainda que indiretamente, à autoridade eclesiástica católica. Essa resistência manteve a Grã-Bretanha no calendário juliano por 170 anos após o resto da Europa Ocidental ter seguido em frente. Nas colônias americanas, a interrupção atingiu a identidade pessoal. George Washington nasceu em 11 de fevereiro. Após a correção do calendário, essa data tornou-se 22 de fevereiro sob o novo sistema. O próprio Washington adotou a data ajustada pelo resto de sua vida. O homem que se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos teve seu próprio aniversário apagado e substituído. Os agricultores perderam mais do que sentimento. Os cronogramas de plantio sazonal vinculados a datas específicas do calendário ficaram subitamente desalinhados com as condições reais de cultivo. Colheitas que haviam sido cronometradas por gerações de conhecimento acumulado foram desreguladas. O calendário mudara. O solo não. O eco nunca silenciou completamente. O horário de verão moderno, um descendente do mesmo impulso de legislar o comportamento humano em torno da cronometragem artificial, custa à economia americana estimados 1,7 bilhão, anualmente em perda de produtividade, interrupções médicas e aumento nas taxas de acidentes. 11 dias foram tirados em 1852. A discussão sobre quem é o dono do tempo nunca foi resolvida. Top 3. Mercedônio. Roma tinha um segredo. Por séculos enterrado dentro do calendário oficial do império mais poderoso da Terra, existia um mês que a maioria dos cidadãos mal compreendia, que os sacerdotes controlavam absolutamente e que podia ser inserido ou retido dependendo de quem precisava de mais tempo e quem precisava de menos. Tinha um nome. Chamava-se Mercedônio, e por grande parte da história da República Romana, foi a unidade de tempo politicamente mais perigosa do mundo antigo. O calendário romano inicial era lunar, funcionava com 10 meses inicialmente, depois 12, totalizando 355 dias. O problema foi imediato e matemático. Um ano solar tem aproximadamente 365 dias. A lacuna entre o calendário romano e a rotação real da Terra em torno do Sol acumulou-se rapidamente. As estações desviaram-se, os cronogramas agrícolas desmoronaram. Festivais religiosos destinados a honrar momentos astronômicos específicos começaram a ocorrer na época do ano totalmente errada. A solução foi o Mercedônio.
A cada 2 anos, após o 23º dia de fevereiro, o calendário era interrompido. Os dias restantes de fevereiro eram reservados e um mês suplementar de 27 ou 28 dias era inserido. Quando terminava, o calendário era retomado. O ano era corrigido. O desvio era gerenciado. No papel, era um sistema elegante e funcional. Na prática, tornou-se algo totalmente diferente. A autoridade para declarar o mercedônio pertencia exclusivamente aos pontífices, o Colégio de Sacerdotes de Roma. Nenhuma lei exigia que o inserissem em um cronograma fixo. Nenhum órgão independente poderia anular sua decisão. A inserção era discricionária, o que significava que era política. Se um cônsul cujo mandato estava terminando tivesse se mostrado útil para a classe sacerdotal, o mercedônio poderia ser declarado, estendendo o ano e mantendo-o no cargo por mais tempo. Se um magistrado se tornasse inconveniente, o mês poderia simplesmente não ser anunciado, abreviando seu mandato antes do previsto. As eleições podiam ser aceleradas ou atrasadas. Contratos financeiros vinculados a datas do calendário podiam ser manipulados. Os períodos de coleta de impostos podiam ser encurtados ou estendidos sem que o público recebesse qualquer aviso formal, até que o anúncio já tivesse sido feito. A corrupção não era ocasional. Era sistemática. Nas décadas finais da República Romana, o calendário havia se desviado tão severamente por meio de manipulação deliberada que quase não tinha relação com o ano solar real. Alguns historiadores estimam que o desalinhamento tenha atingido aproximadamente 90 dias quando Júlio César assumiu a ditadura. A resposta de César foi total. Em 46 a.C., ele encomendou ao astrônomo Sosígenes de Alexandria o redesenho do calendário romano desde sua base. A reforma juliana introduziu um ano de 365 dias com um dia bissexto a cada 4 anos. Era solar, fixo e totalmente removido da discrição sacerdotal. O mercedônio foi abolido. O mês intercalar que permitira às gerações de elites romanas dobrar o tempo de acordo com suas necessidades políticas foi extinto. O ano da correção de César exigiu 445 dias para realinhar o calendário com as estações. Os romanos o chamaram de o ano da confusão. César o chamou de necessário. O que desapareceu com o mercedônio não foi apenas uma instituição corrupta. Foi também o conceito de cronometragem flexível, um calendário que podia se dobrar para acomodar a realidade em vez de forçar a realidade a se acomodar ao calendário. Economistas e pesquisadores do trabalho modernos notaram que os meses rígidos e desiguais do sistema gregoriano criam interrupções mensuráveis nos ciclos de pagamento, rastreamento de produtividade e planejamento financeiro, afetando centenas de milhões de trabalhadores globalmente. Roma apagou o mês flexível para acabar com a corrupção. A rigidez pela qual o substituiu criou problemas inteiramente diferentes, e esses problemas ainda estão sendo pagos. Top 4. O calendário Westman. Na década de 1920, um industrial americano olhou para o calendário pendurado na parede de sua fábrica e decidiu que ele estava quebrado. Não metaforicamente, mas matematicamente. Os meses eram desiguais. Fevereiro tinha 28 dias. Julho tinha 31. Não havia razão lógica para a discrepância. Era um caos herdado, uma colcha de retalhos de decisões políticas romanas e correções papais que haviam se calcificado em um padrão global simplesmente porque nenhum império se dera ao trabalho de consertá-lo desde César. George Eastman, fundador da Kodak e um dos empresários mais práticos da história americana, decidiu que alguém finalmente deveria. O sistema que Eastman defendeu fora projetado por Moses Cotsworth, um estatístico britânico que passou anos analisando as ineficiências dos ciclos mensais irregulares nas operações comerciais. A proposta de Cotsworth era direta. 13 meses, 28 dias cada mês idêntico em duração, começando em um domingo e terminando em um sábado. 364 dias contabilizados de forma limpa com um dia adicional, o dia do ano, situado totalmente fora da estrutura mensal, não pertencendo a nenhuma semana e a nenhum mês, funcionando como um feriado universal. Anos bissextos receberiam um segundo dia desse tipo.
A elegância era funcional, não filosófica. Os cálculos de folha de pagamento tornaram-se uniformes. Os relatórios trimestrais cobriam períodos exatamente iguais. O agendamento entre departamentos, fábricas e escritórios internacionais não exigia tabelas de conversão. Eastman implementou o calendário nas operações da Kodak e o utilizou por décadas. Os resultados internos foram consistentes e mensuráveis. Os custos administrativos caíram. Os erros de agendamento diminuíram. O calendário funcionava precisamente porque eliminava o arbitrário. Eastman levou a proposta além da Kodak. Ele financiou uma campanha internacional para apresentar o calendário fixo internacional a governos e instituições globais. No final da década de 1920, a Liga das Nações estabeleceu um comitê para avaliar a reforma do calendário. O calendário fixo estava entre as principais propostas sob séria consideração. O apoio veio de empresas, economistas e defensores da eficiência em toda a Europa e América do Norte. Uma padronização global parecia genuinamente possível. Então, a oposição chegou. Instituições religiosas de múltiplas fés mobilizaram-se contra a proposta com intensidade coordenada. A objeção central era o dia do ano, porque ele ficava fora do ciclo semanal. Inseri-lo quebraria a sequência ininterrupta de semanas de 7 dias que as tradições religiosas mantinham desde os tempos antigos. Um dia fora da semana significava que o sabá mudaria. O ritmo sagrado de 6 dias de trabalho, seguidos por um dia de descanso, observado continuamente sem interrupção por milênios, seria perturbado. Organizações judaicas, cristãs e algumas islâmicas argumentaram que nenhum cálculo de eficiência empresarial poderia justificar a interferência em uma ordenança divina. O Comitê da Liga das Nações estagnou. As votações foram atrasadas. A vontade política necessária para anular a oposição religiosa unificada entre as nações-membros nunca se materializou. Em 1937, o esforço de reforma havia efetivamente colapsado sem uma rejeição formal. Não foi derrotado em uma votação dramática. Foi enterrado em hesitação processual até que o ímpeto morresse. A Kodak continuou usando o calendário fixo internacional internamente até 1989. Foram 64 anos de operação bem-sucedida dentro de uma das corporações mais significativas da América. O calendário funcionou exatamente como projetado por 6 décadas e foi abandonado não porque falhou, mas porque o mundo em que operava nunca se uniu a ele. Analistas de agendamento modernos estimaram que a irregularidade do calendário gregoriano custa apenas às empresas americanas uma fração substancial do que os ciclos mensais uniformes economizariam em processamento de folha de pagamento, alinhamento de contratos e relatórios financeiros. Os números citados na literatura de reforma alcançam centenas de bilhões anualmente nos mercados globais. Um sistema racional foi projetado, testado e comprovado. Não foi derrotado por evidências. Foi derrotado pela instituição. O calendário na sua parede não está lá porque é a melhor opção. Está lá porque a melhor opção fez os inimigos errados. Top 5, Pagumi. Existe um calendário em uso ativo hoje que coloca o ano atual como 2017. Ele tem 12 meses de exatamente 30 dias cada. Contém um 13º mês que existe em um espaço que a maioria dos calendários se recusa a reconhecer. Esse mês chama-se Pagumi. Na língua antiga que o nomeou, a palavra significa esquecido. Isso não é coincidência. Isso é a história sendo precisa sobre o que foi feito a ela. A Etiópia nunca abandonou seu calendário. Enquanto as potências coloniais reescreviam a cronometragem de quase todas as nações que tocavam, a Etiópia manteve seu próprio sistema através de séculos de pressão externa, ameaça militar e coerção econômica. O calendário etíope está enraizado no antigo calendário alexandrino. Ele próprio descendente do sistema solar egípcio, que precede o calendário romano em milhares de anos. Foi preservado através da Igreja Ortodoxa Copta Etíope e permaneceu como o calendário civil oficial da Etiópia, sem interrupção. A estrutura é metódica. 12 meses de 30 dias cada, 360 dias contabilizados com uma uniformidade
que o calendário gregoriano nunca alcançou. Então vem o Pagume. 5 dias em um ano comum, 6 dias em um ano bissexto, um fragmento de tempo que não se encaixa na estrutura mensal limpa, reunido e colocado no final do ano, em vez de ser distribuído invisivelmente através de meses irregulares da maneira que o sistema gregoriano absorve seu próprio resto matemático. O calendário etíope funciona há aproximadamente 7 a 8 anos atrás do sistema gregoriano, uma divergência enraizada em um cálculo diferente do ano do nascimento de Cristo, usado pela Igreja Copta, em comparação com o cálculo adotado pela tradição católica romana. A diferença não é um erro. É uma conclusão teológica e astronômica separada que nunca foi reconciliada entre as duas tradições, porque a reconciliação teria exigido que uma cedesse à outra. O contato colonial trouxe uma pressão que a reconciliação nunca alcançou. Quando as potências europeias expandiram as redes comerciais por toda a África, nos séculos 19 e 20, as datas gregorianas tornaram-se a linguagem de contratos, cronogramas de navegação, bancos e diplomacia. Comerciantes, diplomatas e funcionários do governo etíopes eram obrigados a converter datas constantemente para participar do comércio internacional. A mensagem implícita era consistente. Seu calendário é o irregular. Seu tempo é o problema a ser resolvido. Pagume acumulou superstição à medida que absorveu a marginalização, porque existia fora da estrutura mensal padrão, fora do ritmo que as culturas circundantes reconheciam como normal. Tornou-se associado na crença popular à instabilidade e ao infortúnio. Nascimentos durante o Pagume eram considerados desfavoráveis em algumas comunidades. Casamentos eram evitados. O mês que significava esquecido tornou-se um mês em que as pessoas tentavam ativamente não marcar eventos importantes em seu decorrer. A ironia é densa. Um calendário que preservou o conhecimento astronômico do Antigo Egito através de séculos de pressão externa, que manteve uma estrutura de 13 meses, independentemente de cada movimento de reforma ocidental, que continuou funcionando sem interrupção enquanto impérios surgiam e colapsavam ao seu redor. Foi reduzido na percepção cultural a um fragmento de azar porque o mundo ao seu redor se recusou a reconhecer sua legitimidade. Entre os etíopes americanos, totalizando aproximadamente 200 mil em todos os Estados Unidos, o calendário continua sendo um ponto de referência cultural vivo. O Ano Novo cai em setembro. Os feriados seguem datas que não têm equivalente no sistema gregoriano. O tempo em si carrega um significado diferente. O que foi apagado não foi o calendário. A Etiópia o manteve. O que foi apagado foi a vontade do mundo de tratá-lo como igualmente válido. Esse apagamento não foi acidental. Foi a infraestrutura do poder colonial aplicada a algo tão fundamental quanto a medição dos dias. Top 6. O calendário decimal. No outono de 1793, a França não mudou apenas seu governo. Ela tentou mudar o próprio tempo. A revolução que guilhotinou um rei e desmantelou o domínio da Igreja Católica sobre a vida civil francesa voltou sua atenção para o calendário. E o que produziu foi um dos experimentos mais radicais na história da cronometragem humana. Não foi uma reforma, foi uma substituição. Cada estrutura, cada nome, cada ritmo do antigo sistema foi deliberadamente destruído e reconstruído do nada. O calendário revolucionário francês eliminou as semanas inteiramente. Em seu lugar surgiram as décadas, ciclos de 10 dias que dividiam cada mês com precisão mecânica. 12 meses de 30 dias cada. Cada mês renomeado após fenômenos naturais em vez de imperadores romanos ou santos católicos. Vendemiaire para a vindima, Brumaire para a névoa, Frimaire para a geada, Nivose para a neve, Pluviose para a chuva, Ventose para o vento, Germinal para a germinação, Floreal para as flores, Prairial para as pradarias, Messidor para a colheita, Termidor para o calor, Frutidor para os frutos. Os nomes não eram decoração poética, eram declarações ideológicas. A natureza substituiu Deus. A observação substituiu as escrituras. O próprio calendário tornou-se um manifesto. 5 dias adicionais, chamados Sansculotides, foram colocados no final do ano.
Nomeados em homenagem aos revolucionários da classe trabalhadora que impulsionaram a revolta, esses dias foram designados como festivais seculares, celebrando a virtude, o gênio, o trabalho, a opinião e as recompensas. Um sexto dia era adicionado em anos bissextos. O ano começava no equinócio de outono, ancorando o tempo civil francês na realidade astronômica em vez da tradição papal. A intenção era total. Se os cidadãos medissem seus dias por Termidor e Germinal, em vez de julho e a festa de São João, o controle organizacional da Igreja Católica sobre a vida cotidiana se dissolveria. Feriados religiosos deixariam de estruturar a semana de trabalho. O sabá perderia sua autoridade institucional. O tempo pertenceria à República, não a Roma. A execução colapsou sob sua própria lógica. A semana de 10 dias significava que os trabalhadores recebiam um dia de descanso por década, em vez de um a cada 7 dias. Sob o calendário gregoriano, o trabalho era interrompido a cada 7º dia sem exceção. Sob o calendário revolucionário, essa interrupção era empurrada para cada 10º. 3 dias adicionais de trabalho contínuo por ciclo, compostos ao longo de meses e anos, produziam exaustão física mensurável. A produtividade não aumentou. As taxas de doenças subiram. A agitação operária, a própria força que impulsionara a revolução, começou a dirigir-se contra o calendário revolucionário. O clero, levado à clandestinidade, mas nunca eliminado, usou a exaustão estrategicamente. Sacerdotes que continuaram praticando em segredo encorajavam os paroquianos a observar o domingo independentemente do que o calendário oficial declarasse. Nas comunidades rurais, o antigo ritmo semanal nunca desapareceu completamente. 2 sistemas de tempo paralelos operavam simultaneamente: o calendário decimal oficial da República e a continuação silenciosa e obstinada da semana de 7 dias em casas, campos e reuniões religiosas escondidas. Napoleão Bonaparte reconheceu o calendário como um fardo antes de aboli-lo formalmente. A concordata que ele assinou com a Igreja Católica em 1801 já havia começado a restaurar a legitimidade religiosa à vida civil francesa. Em 1º de janeiro de 1806, a França retornou ao calendário gregoriano. O calendário revolucionário durou 12 anos. Seus meses sobreviveram por mais tempo na memória histórica do que suas semanas sobreviveram na prática real. Os fundadores americanos observaram a Revolução Francesa com uma admiração complicada. O idealismo secular embutido no calendário revolucionário, a insistência de que o tempo civil deveria responder à razão em vez da religião, ecoava debates que aconteciam simultaneamente na Filadélfia e na Virgínia. A separação entre igreja e Estado codificada nos documentos de fundação americanos baseava-se na mesma corrente intelectual que nomeava os meses franceses com base na névoa e na geada em vez de santos. A semana de 10 dias falhou, mas a pergunta que ela fez nunca foi totalmente respondida. Quem é o dono da estrutura dos seus dias de trabalho? E o que lhes deu essa autoridade? Top 7. A semana contínua em 1929, a União Soviética não reformou seu calendário. Ela declarou guerra ao próprio tempo, não à medição de anos ou à nomeação de meses, mas ao ritmo mais fundamental da vida social humana: o dia de descanso compartilhado. A semana de 7 dias, observada em quase todas as culturas da Terra por milhares de anos, foi identificada pelos planejadores soviéticos como um obstáculo à produção industrial. Era ineficiente, tinha origem religiosa. Era, pela lógica do plano de 5 anos, um problema a ser eliminado pela engenharia. O sistema introduzido em outubro de 1929 chamava-se Neprerivka, a semana contínua. A lógica era direta e brutal em igual medida. Se as fábricas operassem em um ciclo de 7 dias, com todos os trabalhadores descansando no mesmo dia, a produção parava inteiramente um dia a cada 7. 14% da produção potencial estava sendo entregue a uma tradição herdada da observância religiosa. Os planejadores soviéticos calcularam que o escalonamento dos dias de descanso em toda a força de trabalho manteria as máquinas funcionando sem interrupção. A produção aumentaria. A revolução aceleraria. A semana foi reestruturada em 5 dias,
4 dias de trabalho, seguidos por um dia de descanso. Os trabalhadores foram divididos em 5 grupos codificados por cores: amarelo, laranja, vermelho, roxo e verde. Cada um atribuído a um dia de descanso diferente dentro do ciclo. O calendário foi reimpresso. A semana de 7 dias deixou de existir como uma unidade oficial do tempo soviético. O que os planejadores haviam calculado em números de produção, falharam em calcular em números humanos. Um marido designado para o grupo laranja descansava em um dia diferente de sua esposa, designada para o grupo roxo. As crianças frequentavam escolas que operavam em outro cronograma. Famílias que haviam estruturado toda a sua existência social em torno do tempo compartilhado, refeições compartilhadas, descanso compartilhado e observância religiosa realizada silenciosamente. Apesar da supressão oficial, descobriram que o novo calendário tornara a vida familiar comum estruturalmente impossível. Você não podia planejar uma noite compartilhada. Não podia coordenar um dia com seus filhos. As pessoas mais próximas a você estavam perpetuamente operando em um ciclo diferente, e o calendário não oferecia nenhum mecanismo de sincronização, porque a sincronização fora deliberadamente removida. O dano psicológico acumulou-se mais rápido do que os ganhos de produção se materializaram. O moral dos trabalhadores deteriorou-se visivelmente. O absenteísmo aumentou. Os relatos em diários que sobreviveram à gestão de registros soviética descrevem uma desorientação crescente, uma sensação de fragmentação social que ia além da inconveniência para algo que parecia a dissolução da própria vida privada. As pessoas deixaram de ser capazes de rastrear que dia era em qualquer sentido pessoal significativo, porque o dia não tinha mais conteúdo social compartilhado. Em 1931, Stalin reconheceu o fracasso parcialmente. A semana de 5 dias foi substituída por uma semana de 6 dias, um ciclo contínuo com descanso no 6º dia, ainda escalonado, ainda desconectado do ritmo de 7 dias. O problema fundamental permaneceu sem solução, porque o problema fundamental não era a duração do ciclo, era a eliminação da sincronização. Em 1940, a semana de 7 dias foi silenciosamente restaurada. Nenhum anúncio celebrou a reversão. Nenhuma análise oficial examinou o que o experimento causara. Os registros dos fracassos da Neprerivka foram geridos cuidadosamente. O que sobreviveu veio em grande parte de diários privados, cartas e relatos de observadores estrangeiros que assistiram ao desenrolar do experimento com alarme documentado. A Semana Contínua Soviética durou 11 anos. Sua abolição foi tratada como um não-evento pelo Estado, que a introduzira com confiança revolucionária. O movimento trabalhista americano estava navegando em sua própria relação com a semana de trabalho durante o mesmo período. Henry Ford padronizara a semana de 5 dias e 40 horas em 1926, chegando à mesma estrutura por meio de uma lógica oposta. Não para eliminar o descanso, mas para protegê-lo, acreditando que trabalhadores descansados eram trabalhadores mais produtivos. O contraste entre as duas abordagens à mesma unidade de tempo captura algo essencial sobre a diferença entre sistemas que tratam os seres humanos como insumos e sistemas que os tratam como participantes. Hoje, 57 milhões de americanos trabalham na gig economy, muitos sem dias de descanso garantidos ou horários sincronizados. A semana contínua foi abolida. A lógica por trás dela nunca desapareceu completamente. Top 8. Os séculos fantasmas. Em 1991, um historiador alemão chamado Herbert Illig publicou uma alegação que não desafiava meramente o registro histórico. Ela propunha que o próprio registro histórico fora fabricado, não seletivamente distorcido, não politicamente reformulado, mas sistematicamente fabricado ao longo de 3 séculos de história humana documentada. Seu argumento era específico. Os anos 614 a 911 da Era Comum não aconteceram. Aproximadamente 297 anos de história registrada, a dinastia carolíngia, o reinado de Carlos Magno, a Igreja medieval primitiva, o colapso documentado e a recuperação parcial da civilização europeia foram inventados, forjados e inseridos na linha do tempo
por um pequeno grupo de homens poderosos com um objetivo político específico. Os homens identificados por Illig foram o Sacro Imperador Romano Otto III, o Papa Silvestre II e o Imperador Bizantino Constantino VII. Seu motivo proposto era preciso. O ano 1000 carregava um peso teológico enorme no pensamento cristão medieval. Muitos esperavam que o milênio marcasse o retorno de Cristo, o cumprimento da profecia apocalíptica, o fim da história comum. Otto III, governando no final do século X, tinha razões poderosas para se posicionar no centro desse momento. Se o calendário pudesse ser ajustado para colocar seu reinado exatamente no milênio, a legitimidade simbólica e política que ele herdaria era incalculável. Illig argumentou que os três homens conspiraram para inserir aproximadamente 3 séculos de história fabricada no calendário, criando a ilusão de que o ano 1000 se aproximava quando a data solar e histórica real estava mais próxima de 700. Documentos foram forjados, crônicas foram alteradas. Um imperador inteiramente fictício foi construído e inserido no registro histórico, com uma arquitetura de apoio de falsa correspondência papal e campanhas militares inventadas. A figura de Carlos Magno, um dos governantes mais documentados da história europeia medieval primitiva, Illig identificou como a peça central da fabricação. O homem descrito nas fontes históricas como unificador de grande parte da Europa Ocidental, sob o domínio franco, estabelecendo sistemas administrativos que moldaram a governança medieval, recebendo a coroação imperial do Papa no dia de Natal de 800, Illig argumentou ser em grande parte ou inteiramente fictício, uma âncora construída para 3 séculos de história inventada. A comunidade histórica e científica convencional rejeitou a hipótese de forma abrangente. As objeções astronômicas por si só são substanciais. O desvio do calendário juliano em relação à realidade solar é matematicamente calculável, e a reforma gregoriana de 1582 corrigiu um erro acumulado específico e mensurável. A correção aplicada foi de 10 dias, precisamente o que o desvio de 325 d.C. a 1582 d.C. produz matematicamente. Se 3 séculos adicionais tivessem sido inseridos na linha do tempo, a correção exigida em 1582 teria sido dramaticamente maior. Não foi. A matemática não sustenta a inserção. Evidências arqueológicas de fora da esfera europeia complicam ainda mais o problema. Astrônomos islâmicos, registros imperiais chineses e crônicas bizantinas do período supostamente fabricado documentam eventos, observações astronômicas e desenvolvimentos políticos com corroboração independente que não mostra sinais de fabricação coordenada entre civilizações inteiramente separadas. Forjar 3 séculos de documentos europeus é teoricamente concebível. Forjar registros correspondentes simultaneamente no Califado Islâmico, na dinastia Tang da China e no Império Bizantino, sem deixar vestígios de coordenação, não é. No entanto, a pergunta à qual a hipótese de Illig se vinculou permanece genuinamente não resolvida. O período medieval inicial apresenta um registro arqueológico e documental que é incomumente escasso em comparação com o que o precedeu e o sucedeu. A complexidade administrativa do final do Império Romano não transita suavemente para o registro documental do período carolíngio. Os historiadores têm debates legítimos e contínuos sobre por que as evidências sobreviventes desses séculos são tão escassas quanto são. A hipótese do tempo fantasma não é a resposta para essa pergunta, mas a pergunta em si é real. Algo aconteceu com os registros desses séculos, seja através da destruição, negligência, supressão política ou da simples entropia do colapso civilizacional. A documentação é mais escassa do que deveria ser. Essa lacuna é onde a teoria vive, não nas evidências que fornece, mas no silêncio que aponta. Top 9. Os anos persas perdidos. Existe uma lacuna em um dos registros históricos mais antigos e continuamente mantidos na existência humana. Não é pequena, não é ambígua. São 165 anos. E ela reside dentro do calendário judaico como um peso que gerações de estudiosos reconheceram, debateram e nunca resolveram totalmente.
A lacuna não é o resultado de documentos perdidos ou arquivos destruídos. Parece ser o resultado de uma compressão deliberada, uma decisão consciente tomada por estudiosos antigos para encurtar um período da história a fim de fazer um cálculo profético funcionar. O Seder Olam Rabbah é um texto cronológico hebraico do século II, tradicionalmente atribuído ao estudioso Yosef ben Halfta. Ele representa o sistema de datação fundamental usado no calendário judaico para calcular o ano atual, que o calendário coloca em 5785, em vez do gregoriano 2025. O Seder Olam constrói sua linha do tempo através de uma contabilidade cuidadosa de gerações bíblicas, reinados e períodos profeticamente significativos. Sua lógica interna é consistente e deliberada. O problema surge quando essa cronologia interna é medida em relação a fontes históricas externas. De acordo com o Seder Olam, o primeiro templo em Jerusalém foi destruído no ano correspondente a 422 a.C., no calendário gregoriano. A conquista babilônica, o exílio e o eventual retorno sob autorização persa se encaixam na linha do tempo rigidamente construída do Seder Olam. Historiadores acadêmicos trabalhando a partir de registros astronômicos babilônicos, crônicas assírias e dados de escavações arqueológicas datam a destruição do primeiro templo em 587 a.C. A diferença entre essas duas datas é de 165 anos. A discrepância concentra-se quase inteiramente em um período específico. O Seder Olam atribui ao domínio do Império Persa sobre o povo judeu uma duração de aproximadamente 34 anos. Registros imperiais persas, fontes históricas gregas e evidências arqueológicas independentes documentam que o Império Persa Aquemênida durou mais de 200 anos, com seu período de relevância direta para a história judaica, abrangendo cerca de 200 anos. A versão do Seder Olam sobre o período persa é comprimida a uma fração de sua duração documentada. O motivo parece ser matemático em vez de acidental. O livro de Daniel contém uma profecia descrevendo um período de 70 semanas de anos, 490 anos, entre um decreto para reconstruir Jerusalém e a chegada de uma figura messiânica. O cálculo preciso desses 490 anos depende inteiramente de onde o ponto de partida é colocado. Um período persa mais longo empurra o ponto final da profecia para a frente de maneiras que criam complicações teológicas significativas. Um período persa comprimido permite que o cálculo se alinhe com eventos historicamente significativos na história judaica, de formas que uma cronologia de duração total não permitiria. Os estudiosos responsáveis pelo Seder Olam estavam trabalhando dentro de uma tradição intelectual específica que tratava a profecia das Escrituras como historicamente vinculativa. Se os números não se alinhavam naturalmente, a obrigação não era abandonar a profecia, mas entender a história de uma forma que tornasse o alinhamento visível. Se esse processo envolveu fontes históricas alternativas genuínas, agora perdidas, uma reinterpretação teológica da duração histórica, ou uma compressão mais direta do registro, o resultado é o mesmo. 165 anos de história persa, incluindo múltiplos reis documentados, transições administrativas e eventos com impacto direto na vida comunitária judaica, estão ausentes ou colapsados em um período curto demais para contê-los. Reis persas documentados em fontes gregas e babilônicas como tendo reinado durante este período não aparecem no relato do Seder Olam. Seus reinados não são reatribuídos ou reinterpretados. Eles simplesmente não estão lá. Para os 200 milhões de americanos que se envolvem com a história bíblica através de estruturas religiosas cristãs ou judaicas, as implicações não são abstratas. A datação do cumprimento profético, a construção de linhas do tempo teológicas e a credibilidade acadêmica de alegações históricas baseadas na fé cruzam-se com este silêncio de 165 anos. Não é uma discrepância marginal. É uma lacuna documentada em um dos registros cronológicos mais estudados da história humana. Os anos estão faltando. A questão de para onde eles foram não foi respondida de forma satisfatória para ninguém que tenha olhado de perto o suficiente para perguntar seriamente. Top 10, o calendário de Coligny.
Em 1897, operários que escavavam um campo perto de Coligny, no leste da França, retiraram do solo fragmentos de bronze que ninguém vivo vira antes. As peças estavam quebradas, espalhadas e parcialmente corroídas. Quando os arqueólogos montaram o que pôde ser recuperado, viram-se segurando o maior exemplo sobrevivente de um texto gaulês, escrito já descoberto. Não era um tratado, uma inscrição religiosa ou um registro de conquista. Era um calendário, intrincado, deliberado e codificando um sistema de cronometragem tão sofisticado que foram necessárias décadas de trabalho acadêmico para decodificá-lo parcialmente. A civilização que o criou fora destruída 2000 anos antes. Roma encarregara-se disso. O calendário de Coligny data do segundo século da Era Comum, mas o sistema que ele codifica é consideravelmente mais antigo. Foi fundido em bronze em vez de escrito em material perecível, que é a única razão pela qual sobreviveu. O calendário rastreia um ciclo de 5 anos de 62 meses, alternando entre meses de 29 e 30 dias para reconciliar o ciclo lunar com o ano solar. A cada 2 anos e meio, um mês intercalar era inserido para evitar o desvio sazonal. O ciclo total, ao longo de 5 anos, produzia um sistema lunar solar de precisão notável, que mantinha o alinhamento entre a Lua, o Sol e as estações agrícolas sem a intervenção burocrática que o calendário de Roma exigia. Cada mês era dividido em 2 metades, marcadas pela lua cheia. A primeira metade ia da lua nova à lua cheia. A segunda metade ia da lua cheia à lua nova. Cada dia individual dentro do calendário carregava uma notação. Alguns dias eram marcados como mat, de uma raiz gaulesa que significa bom ou favorável. Outros eram marcados como unmat, desfavorável. Alguns dias carregavam a notação evos, significando um festival ou período sagrado. O calendário não era apenas uma ferramenta de agendamento. Era um mapa ritual do tempo, codificando informações sobre quando plantar, quando realizar cerimônias, quando firmar contratos e quando evitar ações significativas inteiramente. Os druidas que mantinham esse sistema ocupavam uma posição social específica e poderosa dentro da sociedade celta-gaulesa. Eles não eram meramente sacerdotes. Eram os guardiões de uma tradição oral e astronômica que exigia anos de treinamento para ser dominada. Júlio César, que documentou os druidas durante suas campanhas na Gália, observou que sua educação podia durar até 20 anos e que eles se recusavam a confiar seu conhecimento à escrita, preservando-o inteiramente através da memória e da transmissão oral. O calendário de Coligny representa um momento raro em que essa tradição cruzou com o registro escrito, fundido permanentemente em metal em vez de confiado à memória humana. A conquista da Gália por Roma, entre 58 e 50 a.C., trouxe destruição cultural sistemática ao lado da derrota militar. Os druidas foram visados especificamente. Sua autoridade derivava de um conhecimento que operava fora do controle institucional romano. Uma população que media o tempo sagrado através de ciclos lunares, que consultava calendários sacerdotais para orientação sobre rituais e agricultura, e que organizava seu ano em torno de festivais que Roma não reconhecia nem controlava. Era uma população que não fora totalmente conquistada. A política romana abordou isso diretamente. A prática druídica foi suprimida e depois proibida. O calendário juliano foi imposto como o padrão civil. O sistema celta não foi reformado ou incorporado. Foi substituído. O ciclo de 5 anos do calendário de Coligny atraiu a atenção contínua de pesquisadores que estudam locais astronômicos pré-históricos. Os alinhamentos em Stonehenge, na Grã-Bretanha, rastreiam ciclos solares e lunares com uma precisão que sugere uma compreensão sofisticada da periodicidade lunar solar anterior ao calendário de Coligny em séculos. Se o ciclo de 5 anos codificado nos fragmentos de bronze se conecta diretamente às tradições astronômicas embutidas na construção megalítica, permanece uma questão não resolvida. A distância geográfica e cultural entre a Gália e a Grã-Bretanha não é proibitiva. Os povos celtas ocuparam ambas as regiões. O conhecimento astronômico pode ter viajado com eles.
Para os 60 milhões de americanos que reivindicam herança celta, irlandesa ou escocesa, o calendário de Coligny representa algo que não foi apenas perdido, mas ativamente tirado. Os fragmentos de bronze recuperados de um campo francês em 1897 estão entre as únicas evidências físicas de que a relação de uma civilização inteira com o tempo sequer existiu. Roma não apenas conquistou os celtas, ela apagou o relógio pelo qual eles viviam. E o relógio, ao que parece, era mais sofisticado do que aquele pelo qual Roma o substituiu. Se essas histórias de tempo apagado e calendários roubados mudaram a forma como você olha para o relógio na sua parede, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a escavar a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para uma melhor compreensão do nosso futuro. O próximo tesouro escondido da história será revelado em breve.